Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu já olhei ali da cadeira para Adriana, não olhe, senão a igreja vai cansar, porque daí ela vai orar e eu vou orar mais uma vez ainda, porque eu acho que quando a gente sobe no púlpito do Senhor, parece que a gente precisa se apresentar a Ele, não sei porquê, mas eu gosto de orar antes de ministrar a palavra, amém, igreja? Então, se você quiser ficar de pé, sentado, curvar a tua cabeça, vamos pedir que o Senhor fale conosco, né? Eu vou estar aqui, mas se Ele quiser rasgar o céu, a obra é dele, a Bíblia é dele, a palavra é dele. Se Ele quiser mudar tudo que está escrito aqui, é dele, amém, igreja? Senhor meu Deus, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento, Senhor Deus vivo, em que estamos aqui, Senhor, nesse momento, ó Deus, nesse lugar que o Senhor separou para nós, ó Pai, para o Senhor nos cuidar, para o Senhor nos guiar, para o Senhor nos direcionar, para o Senhor nos abençoar, para o Senhor nos consolar, para o Senhor nos dar direções, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu estrutura, Senhor, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu sabedoria, discernimento, Senhor, entre bem e o mal, Senhor, e é por isso que nós estamos com as nossas estruturas em pé, Senhor. Não é por nós, Senhor, mas é por aquilo, Senhor, que o Senhor depositou dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso corpo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. E eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente em toda essa ministração, Senhor Jesus, e que tudo seja guiado conforme o teu propósito, conforme a tua vontade, porque a palavra é do Senhor, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar me direcionando e abrindo os ouvidos da igreja, Senhor Jesus, e a quem mais, Senhor Jesus, possa ouvir essa palavra, meu Deus, meu Pai, para a tua glória, Senhor. Te agradeço por estar aqui, Senhor, pelo Senhor ter me escolhido, pelo Senhor ter tirado uma estrutura, uma filosofia, uma teoria toda errada, mesmo quando o Senhor me chamou, Senhor Jesus, e eu fugi para o mundo, e o Senhor me trouxe, Senhor Jesus, e eu te agradeço por isso, Senhor. E eu quero hoje, Senhor Jesus, gastar os meus dias, Senhor Jesus, sendo grata a Ti, pelo Senhor ter feito quem eu sou, quem o Senhor ainda me fará ser, Senhor Jesus, porque se não fosse o Senhor, quem sabe eu nem viva estaria, ou estaria numa situação, Senhor, terrível, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, amém, Senhor. Igreja, nós vamos meditar em duas passagens bíblicas nessa noite, mas antes de nós entrarmos nessas duas passagens bíblicas, eu gostaria de fazer uma introdução falando como que é as nossas vidas muitas vezes, né? Tem épocas da nossa vida que tudo está assim tão redondinho, tá tudo tão certo, né? Nós estamos, parece que com estruturas inabaláveis. Nós temos assim, em alguns dias das nossas vidas, parece que nós já vemos assim uma linha reta à nossa frente e parece que nós já sabemos tudo como vai ser, né? Tudo como a gente parece que planeja dentro da mente, dentro do coração da gente. A gente sabe que daqui um mês vai ser assim, a gente idealiza, a gente sonha, a gente imagina que daqui um ano vai ser assado e que daqui 2 anos vai ser diferente, porque nós fazemos os planos na nossa cabeça, né? E como eu falei, isso tanto na nossa vida, né, particular, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, mas isso também ocorre dentro do Evangelho, né? Muitas vezes nós temos a nossa visão, como eu falei, de uma forma reta, e a gente enxerga que é daquele jeito, que vai ser assim, e vai ser dessa forma. Mas muitas vezes parece que aquilo que a gente imaginou e que estava tão certinho e que estava tão redondinho na nossa vida, parece que desmorona. Nós estávamos com aquela estrutura levantada, né? E aquela estrutura do nada, ela vem abaixo. É como se uma onda viesse e ela apagasse tudo, e a gente começa a ficar confuso, a gente começa a oscilar, a gente começa a se preocupar, né? Porque a gente tinha planejado algo e de repente aquele algo foi desmoronado. E às vezes a gente pensa, é o mal que fez isso, mas nem sempre vai ser o mal que fez isso. Muitas vezes é o Senhor quebrando estruturas que nós mesmos criamos
segundo a nossa visão, segundo a nossa limitação, segundo às vezes ainda o pouquinho de intimidade que a gente tem com Deus, né? A gente já idealiza e acha que vai ser daquela forma, mas Deus ainda mostra que para nós, em determinados momentos da nossa vida, que aquela estrutura que nós construímos era dentro daquela limitação, era dentro daquela visão, mas que as coisas de Deus, elas são mais profundas, elas são maiores, elas são diferentes daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pode pensar. E a primeira história que eu vou abordar e que vai trazer algo que fala exatamente sobre isso, é uma história bem conhecida pela igreja, e de certa forma alguém pode pensar, mas vai falar de novo dessa história, mas vamos falar dentro dessa perspectiva, dentro disso que eu acabei de introduzir, né? Então a igreja já conhece a história dos discípulos de Emaús. Por que Emaús, né? Esses discípulos, como todo aquele povoado daquele momento em que Jesus estava, eles haviam criado uma estrutura na mente, no coração deles, né, sobre o corpo deles. E a estrutura era o seguinte, igreja, que eles tinham, vejam bem, eles tinham provisão de alimento, porque Jesus multiplicava as coisas para eles tinham milagres, eles viam milagres, né, acontecendo, eles viam cura, eles viam coisas extraordinárias, e isso foi criando, igreja, o que muitas vezes acontece no nosso meio cristão, no nosso meio gospel, vamos dizer assim, no meio do evangelho, que a gente é cercado por uma nuvem de coisa boa e de testemunho e de coisa arada acontecendo, e é assim que aqueles discípulos viviam. Eles estavam numa nuvem de coisa boa, eles se sentiam protegidos, igreja, por Jesus. Jesus estava ali, mesmo ainda eles não tendo noção de quem Jesus era ainda, eles não tinham noção ainda de quem Jesus era, mas eles tinham aquela proteção, porque Jesus, quando falava, ele falava com autoridade. Jesus, quando ele falava, ele não se envergonhava, ele não tinha medo, ele enfrentava grandes caras da lei da época, ele enfrentava quem fosse, né? Com humildade, com o jeito dele, mas eles viam a sabedoria como Jesus lidava com as coisas, e é como o nosso pai, a nossa mãe, quando a gente vê eles manobrando, eles administrando a nossa casa, os filhos, eles vão se sentindo protegidos pelo pai e pela mãe. Por quê? Porque eles veem a forma como os pais e as mães, elas reagem, e assim era Jesus para aquelas pessoas. Então, de repente, ele estava tudo bem, como eu disse, estava tudo redondinho, e de repente, igreja, algo inesperado acontece. Agora Jesus é levado para o madeiro, né? Jesus sofre tudo que sofreu. Aquele cara poderoso, grande, que fazia grandes coisas, agora carrega uma cruz, é humilhado, é cuspido, vai para a cruz, morre. E aí o que eles fazem, igreja? Pensa, eles estavam em Jerusalém, vamos imaginar espiritualmente, eles estavam na casa do Senhor, e aí de repente a Bíblia diz que eles saem de Jerusalém, e eles vão para um povoado chamado Emaús. E quando eles vão saindo, né, então podemos pensar fugindo dali, fugindo daquele lugar onde tinha acontecido tantas coisas terríveis, aonde eles já tinham vivido bonança e agora estavam vendo coisas terríveis acontecerem ali. Agora imaginemos nós, porque às vezes a gente lê a palavra, mas a gente não imagina o que está acontecendo. A Bíblia relata, quando você lê a história, que eles vão conversando sobre o que tinha acontecido. E eu refletindo na palavra, eu imagino que eles iam falando assim: meu Deus, olha só, nós tínhamos pão, nós tínhamos milagre, nós vimos transformação de água em vinho, nós vimos cura, nós vimos isso, e agora Jesus sofreu, Jesus padeceu, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, e eles foram lamentando, igreja, estavam indo de certa forma frustrados, né? Porque eles mesmos relatam que isso, quando eles estão saindo, isso já havia acontecido há 3 dias. Né? Há 3 dias, que na nossa vida às vezes representa algo, muitas vezes a gente está passando por algum problema, poxa, era assim, era assado, mas agora eu já estou há tanto tempo caminhando. E a Bíblia diz então que eles estão saindo de Jerusalém, e nós podemos imaginar a situação desses discípulos de uma forma, igreja, que eles estavam voltando arrasados, tristes. Irmãos, se coloquem no lugar deles. O sentimento que havia interiormente, eles estavam voltando tristes, abalados, chocados, confusos, né? Sem poder nenhum, desesperançosos. E na nossa vida, quantas vezes acontece assim? A gente é cercado
por uma nuvem de testemunhas, e de repente parece que tudo vai ao chão, né? No meio, né? Só que no meio disso, né? Enquanto eles vão indo, igreja, enquanto eles vão atravessando aquele deserto na vida deles, que para eles era uma catástrofe, mas para Deus, para Jesus, não era uma catástrofe que tinha acontecido. E Jesus, então, o que faz? Enquanto eles vão voltando, saindo de Jerusalém, o Senhor vai começando a esclarecer. O Senhor aparece, todo mundo já conhece a história, o Senhor aparece e começa a puxar das Escrituras e começa a conversar com eles e começa a falar e começa a lembrar as Escrituras. E eu quero dizer para você, igreja que está aqui hoje, que no teu momento de dor, no teu momento de deserto, o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida e Ele mesmo começa a pregar para nós. Porque muitas vezes nós pregamos para os outros, mas há momentos em que nós precisamos pregar para nós mesmos. E aí o Senhor, Ele começa a pregar. E Ele começa a falar para aqueles homens. O Senhor começa a abrir a visão deles. De que jeito? Porque a igreja, aqueles discípulos, eles achavam que Jesus seria uma figura só para eles. Que Jesus era limitado. Que Jesus ia ser o presidente de Israel, ia ser o rei somente de Israel, e que eles iriam estar bem. Eles pensavam, era por isso que era a frustração deles. Eles não viam ainda Jesus como o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. E a visão deles era tão limitada, igreja, às vezes, é isso que eu quero dizer para a igreja hoje, a nossa visão, às vezes, é limitada, porque nós enxergamos o Evangelho tão pequenininho, e o Evangelho, ele é estrondoso, não sei se essa palavra que eu posso usar, ele é imenso, ele é gigante, ele é grande, e às vezes nós no nosso dia, nós vamos criando na nossa mente, no nosso coração, na nossa caminhada, algo que é limitado, e é isso que esses discípulos tinham. Eles tinham uma visão limitada, porque eles esperavam que Jesus ia ser o rei, ia ser o presidente de Israel, quando Jesus, ele não ia só alcançar aquelas pessoas. Jesus hoje, ele nos alcançou há tantos anos depois. Veja, nós não somos, né, do Oriente, nós somos do Ocidente, e o Evangelho era para nós também. O Evangelho era para chegar aqui, e aqueles homens achavam que aquilo era uma catástrofe. E hoje, o que na minha vida e na tua vida eu posso dizer que você está achando que é uma catástrofe, é Deus quebrando estruturas na tua vida para mostrar o poder dele, para mostrar que o Evangelho é muito mais do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa. E aí, quando Jesus começa a pregar para eles, a Bíblia vai falar, né, que eles continuam indo, e eles chegam num lugar, né, no Partir do Pão, que a igreja já conhece, eles reconhecem que é Jesus, e eles mesmos falam, nossa, quando não é verdade que quando nós íamos vindo, ele ia pregando, aquilo começou a queimar, a arder no nosso coração. Sabe o que Jesus fez eles verem, igreja? Quebrou aquela visão pequena deles e mostrou a imensidão da palavra, a imensidão do Evangelho, que não era só para eles egoístas, só para eles, que o Evangelho era para todo mundo, e isso foi o consolo para eles. E o problema de hoje, eu digo que vai ter consolo para mim e vai ter consolo para você. De alguma forma ou outra, o Senhor vai se manifestar e Ele vai consolar você. E veja, irmãos, aqueles discípulos que agora iam voltando, né, que saíram de Jerusalém, e eles estavam com todos esses sentimentos. Agora, a Bíblia vai dizer em um determinado versículo que quando Jesus parte do pão, e eles reconhecem que era Jesus vivo ali, que Jesus serve o pão para eles, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus desaparece. Aquilo, igreja, foi um consolo que veio do Senhor na vida deles, foi uma rachadura de visão, foi uma amplitude de uma lupa que fez eles enxergarem tão longe, que eles levantam ligeiramente da mesa, a Bíblia diz, e aqueles homens que estavam voltando, tristes, amargurados, chateados, derrotados, desesperançosos, achando que era o fim, agora eles voltam para Jerusalém, voltam de novo, e a Bíblia diz agora que eles voltam rápido. Sabe por quê, igreja? O Senhor acendeu de novo a chama do Evangelho, a chama da palavra, a chama de servir ao Senhor, de renunciar, de ser humilde, de ser simples, de servir ao próximo. Tudo isso Jesus fez na vida deles. Jesus rasgou aquele véuzinho pequenininho que eles tinham no olho deles e mostrou a imensidão do Evangelho, igreja. E muitas vezes é isso que o Senhor faz conosco.
né? Nós estamos, parece que, querendo sair da palavra, querendo sair do evangelho, né? Dá aquela parada e o Senhor, de repente, ele vem e é só ele vem e ele acende de novo aquela chama e nós voltamos para Jerusalém, agora com nova visão, com nova força, com nova estrutura, com nova posição e com mais poder de Deus. Porque se nós formos ver o que esses discípulos fizeram depois desse encontro com Jesus, igreja, o que eles fizeram está escrito na palavra, coisas maiores, né? Jesus falou que eles fariam. Outra história, né? E esse capítulo que nós vamos falar está no livro de 1 a Reis, no capítulo 19, que é uma história semelhante, né? Dos discípulos de Emaús. E nessa história nós vamos ver o profeta Elias, e parece que se você ler o capítulo 18 e você ler o capítulo 19, parece que não é nem a mesma pessoa. Não parece que é o mesmo Elias do capítulo 18, não é o mesmo Elias do capítulo 19. E na nossa vida é assim. Às vezes nós temos capítulos escritos de uma forma, mas chega momentos que há capítulos escritos de outra forma, aonde parece que tudo está perdido, mas o Senhor tem um novo capítulo a ser escrito ainda, para mim e para você. Nós vemos, igreja, no capítulo 18, foi aquilo que eu falei, a vida de Elias, totalmente redondinha, totalmente cheia de poder. Só para, né, falar alguma coisinha, o que aconteceu no capítulo 18, todo mundo sabe. Elias, igreja, ele entrou num ninho de serpente. Quem de nós, eu pergunto nos dias de hoje, quem de nós seria crente o suficiente? Eu vou falar para vocês e vou admitir, eu acho que eu não tenho essa estrutura ainda, estou sendo bem sincero, para fazer o que Elias fez. Elias entrou na boca, né, no covil. Ele entrou onde havia serpentes, das mais terríveis, tanto espirituais quanto físicas. E a igreja que conhece a palavra sabe. Havia Jezabel, uma mulher totalmente dominada pelo espírito do inimigo, que trabalhava com espíritos, né? E foi ali que Elias atacou. E ele foi corajoso, igreja. E por isso que eu digo, muitas vezes a gente pensa assim que a gente é alguma coisa diante de Deus. E quando a gente vai se comparar, né? Não é porque é pra gente se comparar, a gente pensa, poxa, às vezes eu quero exigir tanto de Deus isso, fico reclamando disso, fico, né, desejando aquilo, fico cobrando de Deus assim, assado. Mas será que nós teríamos a coragem, igreja, que Elias fez? Quem conhece a história sabe, né? O que Elias fez? Matou os 400 profetas de Baal, que eram de Jezabel. Vou falar baixo isso. Poderia até ser, né? Atacar alguma, nem citar o nome, alguma religião oposta, uma religião contrária a nós. Quem de nós teria coragem de ir lá e meter o dedo, fazer o que fazer, né? Acho que a igreja está captando espiritualmente o que eu quero dizer. Quem de nós teria essa coragem de ir? Porque sabe, não pelas pessoas, mas no reino espiritual, pensa que a Bíblia fala, você não está brigando contra a carne e contra o sangue, você está brigando contra quem? Contra potestades que estão no ar. Quem muitas vezes iria, na verdade, dar a sua vida, de repente colocar até a sua família, como que eu posso dizer, refém disso, para ir fazer o que Elias fez, igreja. Elias matou 400 profetas, provocou eles, né? Aqueles profetas oram, como você já sabe, faz as orações deles lá, o fogo não desce. Elias faz a coisa extraordinária de encher o altar de água ainda, clama a Deus, o que seria muito mais difícil pegar fogo, e Deus manda fogo sobre o altar, o fogo consome, ora pedindo chuva, a chuva vem. Veja, igreja, que quão grandes nuvens de testemunhas Elias viveu no capítulo 18. Quão grandes coisas Elias fez no capítulo 18. Dizem que até hoje, quem visita Israel, no Monte Carmelo, existe uma estátua em homenagem a Elias. Isso eu ouvi alguém falando, se é verdade eu não sei, mas depois não podemos ver no Google se isso é verdade. E olha só, Elias faz tudo isso no capítulo 18, igreja. Ele faz tudo isso em nome do Senhor no capítulo 18, vive coisas grandes, o povo vê coisas grandes. E assim somos nós em determinadas épocas das nossas vidas. Nós vemos coisas grandes. E aí ele esperava que isso ia ter uma repercussão, que ia ter uma, como é que eu posso dizer, que os dias lá na frente iam ser diferentes de Israel, da nação de Israel.
Mas olha só, igreja, depois que ele faz todas essas coisas em nome do Senhor, olha a mensagem que ele recebe. Se o irmão Luiz quiser colocar, está no primeiro Reis 19, e eu vou pegar, a partir do primeiro versículo ali. Reis 19, 1 Reis capítulo 19, versículo 1. Eu vou ler, a minha tradução eu peguei aqui na tradução linguagem de hoje, mas acho que não vai dar muita diferença com o que o irmão Luiz vai passar. Olha o recado, então, depois de Elias fazer todas essas coisas grandiosas, qual que é o recado que Elias recebe? O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fazer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando quase um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas brasas, nas pedras, e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o monte sagrado. Então nós vimos o que aconteceu com Elias. Depois de todo aquela nuvem de testemunho, nuvens de milagres na vida dele, o que aconteceu? Mas Deus provou, igreja, que Ele é o mesmo Deus quando nós estamos lá no alto. Quando nós estamos bem, Ele é conosco. E a mesma coisa quando nós estamos lá embaixo. O Senhor, Ele também é conosco. Ele não é como as pessoas que muitas vezes querem estar perto só de quem está bem. Ele está em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos maus. Ele passa conosco junto no vale. Eu separei algumas características que eu imagino que Elias, quando ele vai para esse deserto, que ele foge, a Bíblia fala que ele foge primeiro para poupar a sua vida, mas depois de tanto sofrimento, ele mesmo pede a sua morte. E há momentos, igreja, que a minha vida e a tua vida, há capítulos nas nossas vidas que é mais ou menos assim. Elias recebeu aquela mensagem e se sentiu o quê? Ameaçado. Quantas vezes nós recebemos resultados, diagnósticos, alguma mensagem, algum bilhete, ou que alguém mandou uma mensagem para nós e nós nos sentimos ameaçados, não é assim? Por um colega de trabalho, de repente por um vizinho, muitas vezes pelo médico, pelo advogado, a gente se sente abatido. Elias estava se sentindo naquele deserto agora triste, abandonado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E o problema, igreja, é que muitas vezes nós vamos sentir, acho que o pior abandono não é aquele quando a gente sente a rejeição das pessoas, a acepção das pessoas. O pior sentimento de abandono quando a gente perde a presença do Senhor. Quando a gente não sente Ele mais dentro da nossa casa. Quando a gente não sente mais Ele na nossa vida. E foi um momento que Elias se sentiu abandonado. Jesus, quando estava na cruz, disse ao Pai: por que me abandonaste? E muitas vezes, igreja, não queira dizer que você não vai passar, ou que eu não vou passar, porque nós não somos diferentes deles. E em alguns momentos é capaz de nós sentirmos que nós estamos sozinhos, sem a presença de Deus. E esse é o pior abandono que o ser humano pode sentir. Então, quando você for isolado pelas pessoas, ou você for feita acepção com você, não reclame e ore por elas, para você nunca perder a presença do Espírito Santo. Porque você pode estar no meio de um monte de gente, mas se o Espírito Santo não estiver com você, a presença de Deus não estiver conosco, igreja, nada
nada, nenhum bem, nenhuma casa, nenhum carro, nenhum terno, nenhuma roupa, nem o melhor vestido, nem o melhor sapato vai satisfazer a secura, a fome da nossa alma. Nada, igreja, nada satisfaz. Elias, ele sentiu desejo de isolamento, ele quis ficar sozinho, ele teve abalos emocionais, ele se tornou pessimista, porque agora ele já diz que ele quer a morte. Aquele homem que era tão otimista, que fez tantos prodígios, tantas coisas, agora alguém, quem sabe, pode dizer: esse cara foi um fresco, é frescura dele. Mas só eu e você sabemos de quando nós estamos no deserto, o que é o pessimismo entrando dentro do nosso coração, que as coisas não vão mudar, que as coisas não têm mais jeito. E esse pessimismo entrou no coração de Elias, a fadiga, a falta de apetite. Quantas vezes, igreja, os problemas batem nas nossas vidas e nós sentimos como se o nosso estômago ele se embrulhasse, como se nós sentíssemos náuseas, enjoo, e aquele prato mais gostoso, aquela comida favorita que cada um tem, nem aquela comida mais satisfaz, nem aquela comida mais nós queremos, nem aquela comida mais nos faz o desejo de comer. E foi isso que Elias sentiu: falta de apetite, alteração no humor dele, prostração. O que é prostração? É uma debilidade física tão grande, igreja. Quantas vezes nós sentimos fraqueza no nosso corpo? Quem aqui não sentiu até moleza por causa de algum problema físico ou problema, uma ameaça, a opressão é tão grande espiritual que o nosso corpo sente até moleza, né? O medo atacou Elias, a frustração. E muitas vezes, igreja, o que aconteceu com Elias acontece com nós. Quantos problemas já bateram na nossa vida? Não sei se na tua, na minha já bateu, e muitas vezes. E até hoje, graças a Deus, a palavra do Senhor fala: muitas vezes o justo é aflito, mas de todas elas o Senhor o livra. Quantas vezes nós temos vontade de ficar com uma coberta na nossa cabeça e nós nem levantar da cama? Quantas vezes nós não queremos nem encarar a luz do dia, porque o nosso corpo não tem estrutura e não tem sustento para aguentar o momento difícil em que se está passando. E era isso que Elias, ele estava passando. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, igreja. Como Elias fez grandes coisas no capítulo 18, aparece um capítulo 19 na nossa vida e nós começamos a sentir escassez de tudo. Escassez de paz, escassez de alegria, de confirmações, escassez de esperança. Sabe, eu acho que na nossa vida a gente sempre quer ter assim a cabeça tipo firmada, né? Não, é assim, é assado e vai ser assim. Mas muitas vezes, como relata o livro de Isaías, o povo de Deus anda como bêbado, cambaleando. E quem já tomou um porre na vida sabe que quando toma e o álcool sobe para a cabeça fica tonta, né? Você não diz coisa com coisa, e a pessoa começa a ter delírios, a sentir tontura. Eu já tomei, já posso dizer, não pode cair, né? Mas às vezes quando a gente, né, quando não obedecia ao Senhor, né, tomava um pouquinho a mais, parecia que sentia que subia alguma coisa para a cabeça, né? Eu, a Dilce e a Denise tomamos um porre uma vez, né, em casa, sozinha. Então, a gente sabe dizer essas coisas, né? E sabe que muitos sabem essa experiência, mas o que eu quero dizer, isso é espiritual, igreja, é muito sério. Eu falei isso só para descontrair um pouquinho. Mas eu quero dizer que é mais ou menos a sensação quando a gente está com um problema na vida. A nossa mente não se firma. E tudo que a gente mais precisa é de uma mente firmada para dirigir o nosso carro com segurança, para estar no nosso trabalho com segurança, para cuidar da nossa família com segurança. E esses momentos batem nas nossas vidas. E como Elias defendeu o Senhor no capítulo 18, igreja, um dia, em algum capítulo da minha vida e da tua vida, nós defendemos o nome do Senhor. Nós proclamamos o nome do Senhor. Quem sabe hoje você não esteja vivendo o capítulo 19, mas se um dia o capítulo 19 chegar de problema na tua vida e você já defendeu o nome do Senhor, você já proclamou o nome do Senhor em algum dia na tua vida, saiba que como apareceu o capítulo 19 na vida de Elias, e Deus cuidou de Elias, Ele vai cuidar de mim e de você. Deus lá no capítulo 19, igreja, Ele se revela para Elias como um pai zeloso, um pai cuidadoso, um pai preocupado e um pai provedor. Quando Elias fugiu, o ajudante dele deixa o ajudante em Berseba e ele vai para o deserto, igreja, Elias sumiu do mapa.
Quem sabe Israel perguntava, mas cadê aquele homem que aconteceu isso? O que aconteceu e tal? O cara tá fugido. Você não sabe? Jezabel tá atrás dele. Aquele cara que ficou tão bem visto pela sociedade. Muitos, quem sabe, chegaram a dizer, e o problema, igreja, não é quando os outros falam. O problema é quando esse sentimento invade dentro da nossa vida. Que agora está se encerrando aqui. Que um ponto final, havia chegado na vida de Elias. Quem sabe as pessoas dizem, agora que esse cara acabou, chegou um ponto final na história dele, não vai ter a escrita de um novo capítulo, aquele profeta ferido e fragilizado agora acabou. Ele fez até lá, mas agora o fim dele é esse, vai acabar aqui. E como eu falei, quando as pessoas falam, igreja, e se você tem a chama do Espírito Santo, você sabe, não vai ser assim, não vai ser desse jeito, não foi isso que Deus mostrou para mim. Só que muitas vezes, igreja, isso entra dentro do nosso coração, que acabou, que não tem mais jeito e que não tem solução. Mas Deus já tinha algo projetado, algo novo para ele. Deus tinha uma providência diferente para ele. Deus tinha um escape, Deus tinha um plano, Deus tinha uma solução. E Deus, Ele é o único patrão que sabe que o nosso corpo precisa dormir e descansar. Ele deixa Elias dormir, porque a primeira vez o anjo toca, pede para ele comer, o anjo sai e ele volta a dormir. E aí o anjo vem e toca de volta. Deus sabe que há momentos na minha vida e na tua vida que a nossa cama, nós vamos precisar. Nós vamos repousar ali. Nós vamos precisar ficar, muitas vezes, passando aquele momento difícil, mas o Senhor prepara, como preparou uma árvore de zimbro onde ele colocou a cabeça para descansar. E aí então Elias, o anjo toca nele, igreja, e ele simplesmente vê do seu lado um pão quente e água fresca. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração hoje à tarde, igreja? Que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, vejam que o pão, ele não era um pão que apareceu, estava pronto, mas não era um pão que só estava um pão ali. A Bíblia fala que tinha brasa ali e o pão era fresco, tinha sido assado naquele momento. Eu quero dizer que nos maiores momentos da nossa vida de dificuldade, Deus se apresenta com um pão fresco na nossa vida, um pão novo. Ele traz uma palavra nova, Ele traz algo do céu novo, que dá uma estrutura para nós, e nós começamos a ver diferente. Deus não apresenta uma água velha, uma água choca. A palavra diz que Deus traz uma água fresca, Deus traz algo fresco para nós no nosso momento de dificuldade, igreja. E é isso que Deus fez na vida de Elias. E aquele pão, a Bíblia fala que aquele pão que Elias come, gente, nem que nós procuremos nos melhores laboratórios desse mundo, nós não vamos encontrar um polivitamínico tão forte como o que havia naquele pão. Porque a Bíblia fala que depois que ele comeu aquele pão, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer que quando ele come o pão, isso dá sustento para ele caminhar mais 40 dias e mais 40 noites. Veja, igreja, para quem ia parar ali, para quem achava que já não tinha mais nada, que não tinha nada diferente, ainda o anjo entrega uma revelação. Deus nos sustenta, igreja, por isso que vale a pena servir ao Senhor. Porque no dia mau, Ele manda comida para quem serve a Ele. Ele não deixa perecer. Nunca vi a geração do justo mendigar o pão. Mesmo você pode passar por um problema em que você possa, que isso não aconteça, mas que de alguma forma você fique sem ganhar dinheiro, o Senhor vai mandar pão para dentro da tua casa. O Senhor vai mandar água, o Senhor vai mandar a providência. E ainda entrega uma revelação. Uma revelação. Mas e qual foi a revelação que Elias recebeu? O anjo diz bem assim: levanta-se e come, porque senão você não terá força o suficiente para caminhar e para fazer o que você ainda tem que fazer. Glória a Deus, igreja. No meio do deserto, Deus se apresenta para nós e ainda diz: não é o fim, não é agora, ainda você tem muita coisa para fazer. E olha o que o nosso Deus faz. Deus começa a escrever um novo capítulo, novos capítulos na vida de Elias. Se você for ler mais para frente, capítulo 20, os outros capítulos que vem, vai falar que Elias saiu de lá, vai para um outro lugar, tem um encontro novamente com o Senhor dá direções para o que ele tinha que fazer na obra do Senhor ainda. Olha só, Elias
unge reis ainda. Elias capacita alguém para deixar no lugar dele. Deus não vai deixar a tua família desamparada. O dia que ele te recolher, ele não deixará a tua família desamparada. Ele capacitará alguém para cuidar dos seus. E em todo momento da tua vida, em tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, se você for fiel ao Senhor, ele vai levantar um sucessor que vai cuidar tão bem, que vai fazer tão bem quanto Elias preparou Eliseu. Então olha só, depois de toda essa história, depois de todos esses sentimentos ruins na vida de Elias, Deus faz ele ungir reis. Deus capacita novo sucessor para ele. Deus faz grandes coisas. E ainda, igreja, o que nós sabemos, para aqueles que queriam matar ele, como Jezabel, e o inferno inteiro querendo matar ele, porque Jezabel não era o problema. O problema era a guerra espiritual. Tiveram que ver a capa dele caindo e o Senhor arrebatando ele, e ele não passando nem por uma morte natural, nem por uma morte física. Não foi nem, Jezabel falou que ela faria a mesma coisa com Elias, porém o nosso Deus escondeu Elias, tirou ele dessa terra, e nem para baixo da terra ele foi, para Jezabel não conseguir nem tocar nos ossos dele. Ela queria isso, mas o Senhor levou ele de corpo e todo, e ele não foi para um sepulcro como muitos foram, como todos vão. É isso que Deus faz conosco, igreja. Deus tem grandes promessas para mim, Deus tem grandes promessas para você, e Ele vai fazer. Só que no momento do vale, igreja, no momento do vale, muitas vezes é a hora de nós deixarmos coisas. O momento do vale é quando Deus apresenta a nós coisas que estão nos sobrecarregando, que estão fazendo nós carregar, e não podemos carregar algo maior que Deus quer nos entregar, que Deus quer fazer na nossa vida. É momento de deixar coisas aonde a presença de Deus podia ocupar, e nós deixamos ocupada com outra coisa, porque o nosso olho é terreno, a nossa vontade é terrena, quando Deus tem grandes propósitos. Então no vale que eu e você passamos, precisamos perguntar para o Senhor: o que tenho que abandonar aqui, Senhor? O que tenho que deixar aqui? O que tenho que abrir mão aqui? Qual é o posicionamento que eu tenho que pegar? E o Senhor não vai fazer a tua vontade, vai fazer a dele. Mas a minha, a tua é falha. A vontade dele é soberana, é boa, perfeita e agradável. Aplauda o Senhor.